Estamos recebendo aqui no estúdio, hoje no Jornal da 106, como toda quarta-feira, o doutor César Wolff, para a gente falar um pouquinho de política, um pouco da nossa, um pouco muitas vezes de fora também, mas tudo que está nesse momento aí, tanto na internet quanto na imprensa, enfim, o que está bombando, né? Doutor César, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Ô, Belmiro, bom dia, Jack, bom dia aos ouvintes da Rádio 106, é um prazer aqui retornar, né, aos estúdios da Rádio 106. Pois é, essa semana, doutor, como a gente comentou até ontem, voltou o trabalho da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau e voltou o trabalho com relação àquela... Quer dizer, sempre quando volta o trabalho da Câmara, a gente lembra daquela novela mexicana, né? Porque novela mexicana nunca tinha fim. Lembra aquelas novelas do SBT que tu ficava vendo, aquela menina sofria a novela inteira e terminava a novela sofrendo. E essa é mais ou menos a novela da nossa Câmara de Vereadores aqui de Blumenau para tão famosa construção da sede própria, né, doutor? É verdade, eu acho que a Câmara tem uma boa oportunidade esse ano de fazer esse debate, porque Edmilson, Desculpa. Belmiro. Meu Deus, tá tudo certo. Porque, Belmiro, no ano passado ficou essa situação em aberto, mais uma vez. Se a gente for puxar um pouco da memória, na gestão passada do presidente da Câmara passado, já se colocou essa questão da nova sede da Câmara. Uhum. Seria uma sede ali com revitalização do Centro Histórico de Blumenau, na conhecida Avenida das Palmeiras, né? Sim. Que realmente precisa... Agora vai receber lá uma mega loja do comércio varejista local, mas a gente sabe que aquela Rua das Palmeiras ela precisa realmente ser revitalizada. E havia ali uma proposta de construção de um prédio público ali para alocar a Câmara com revitalização de todo o entorno. O entorno, exatamente. Passeios e tudo mais. Eu acho que era uma proposta bastante interessante. Depois veio a nova administração e falou na compra de um prédio que seria aquele prédio... ligado à Secretaria, teria sido comprado para a Secretaria de Saúde, né? De Educação. Enfim. Ali no início do Garcia, né, doutor? No início do Garcia, mas um prédio que não representa o Poder Legislativo, porque é um prédio que está escondido, não está numa via principal. Isso é uma proposta que eu acho que não atende, porque a Câmara Municipal ela tem que ser um lugar de destaque. Em qualquer lugar do mundo, qualquer cidade do mundo, sabe que o Paço Municipal, e aí é formado pela Prefeitura e pela Câmara, se não estão juntos, pelo menos são prédios de ampla visibilidade, para que as pessoas possam se deslocar até lá, para que o Poder Legislativo tenha uma apresentação. É importante as pessoas lembrarem que existe separação de poderes, que existem dois poderes autônomos, que não é apenas o Executivo que governa uma cidade. Então a Câmara tem que ser esse espaço amplo, de amplo acesso, e que a comunidade possa frequentar, inclusive acompanhar as sessões da Câmara. Sem não dúvida. só as sessões, o Belmiro, mas também as audiências públicas, que são tão importantes, né? E que em Blumenau se perdeu um pouco dessa liturgia. Me parece que a Câmara acabou fazendo muita moção de homenagem, nada contra homenagem, né? Tá tudo certo, o Estadão tem um comércio há tantos anos, eu mesmo já recebi uma moção pelo exercício da presidência da OAB, mas não pode deixar de lado a função principal da Câmara, que é fazer o debate das grandes questões do município, análise dos grandes contratos, né? Fiscalizar o poder público e debater com a comunidade as boas leis. Então, acho que o prédio da Câmara precisa comportar isso. O vereador, que é o presidente da Câmara, ele no ano passado exigiu do prefeito um depósito... do 10º, né? Milionário. Uhum. Milionário, exigiu, e no final do ano ele teria dito que aquilo era para fazer despesas de uma aquisição de uma nova sede, e depois, no final do ano, ele devolveu o dinheiro, né? Quer dizer, primeiro a gente entendeu uma coisa: sobra 20 milhões no orçamento da Câmara. Uhum. É isso aí. Não tem como gastar. Ele mesmo reconheceu que não tinha como gastar, não tinha projeto, não tinha licitação, não tinha nada. Primeiro, a gente entendeu que sobra dinheiro na Câmara. Segundo, não precisava ter pedido esse dinheiro tirado do caixa da Prefeitura, ainda que tenha rendido, né, por vindita. Sim. Deveria, se não tinha projeto, se não tinha nenhuma perspectiva de gasto, esse dinheiro deveria ter ficado aonde ele tem que ficar, que é no caixa
da prefeitura, em bom português. Porque o serviço público é prestado pela prefeitura, pelo município, não pela Câmara. A Câmara tem uma função legislativa. Ainda que ela seja abrangente, que não é só votar leis, como conduzir uma CPI, fazer audiência pública, aprovar moção, fazer homenagem, também, aí está tudo certo. Mas o serviço público para qual a gente paga o imposto é executado pelo município, pelo Poder Executivo. Então, se não está sendo bem emprestado, que a Câmara fiscalize, cobre as ações, mas não retire o dinheiro do caixa desnecessariamente, que foi o que aconteceu. Então, Belmiro, eu acho que esse ano, que é um ano de eleições, nós sabemos que vários vereadores devem ser candidatos, haverá pouca atividade legislativa, inclusive há um período eleitoral, no calendário eleitoral, divulgado pela Justiça Eleitoral, que eles sequer vão transmitir as sessões, porque eles não podem transmitir, Claro. para não fazer propaganda pessoal e não desequilibrar a disputa. Então, a gente sabe que até outubro, primeiro domingo de outubro é o primeiro turno de eleição, como se fala quase em 9 candidatos, dos 15, quase 9 seriam pré-candidatos a deputado. 9 ou 10 aí, tá nessa casa, né? Eles estarão envolvidos basicamente aonde? Nas suas... Né? E quem não estiver disputando eleição, provavelmente vai estar trabalhando numa candidatura de algum colega partidário, de um correligionário para deputado. Nós sabemos que é assim que funciona a cada 4 anos. E aqui vai envolver as eleições de deputados estaduais, federais, senadores e governador. E vice. E presidente e vice. Né? Então, como a atividade legislativa tende a ser baixa, eu acho que é hora de a Câmara realmente passar limpo essa questão da sede. A questão está madura na sociedade. Sabe-se que é um valor alto, sabe-se que é um investimento necessário, toda a comunidade, de certa forma, já consumiu isso. Isso não gera mais polêmica. Já entendeu que tem que ter. Entendeu que ela tem que ter. Agora, onde vai ser, Belmiro? Essa é uma discussão que eles têm que abrir. Abrem essa discussão com a sociedade. Converse com os arquitetos, com um engenheiro. Antigamente, em Blumenau, existia um Instituto de Planejamento Urbano, o IPUB. Sim. Infelizmente, por alguma razão que eu nunca entendi, não existe mais. Mas fazia um planejamento organizado. Mas existe um planejamento urbano. Nós temos profissionais na prefeitura, na própria Câmara, engenheiros, arquitetos que pensam o município. Quer dizer, isso não pode ser uma vontade pessoal do presidente de plantão ou do vereador de plantão, porque ela transcende. Uma sede é para 50, 100, 150 anos. Né? Então, que esse grande investimento, ele ajude a cidade. Se for revitalizar, que revitalize um centro histórico. Né? Se tiver que ficar naquela própria sede lá e adquirir ela, né, não parece ser uma sede muito ideal. Agora, se sair de lá, Belmiro, e esse prédio ficar abandonado, também não é bacana. Então, é importante que haja essa discussão e eles aproveitem esse ano legislativo, que é um ano de baixa atividade legislativa, repito, para passar limpo essa história da adquisição da nova sede da Câmara Municipal de Blumenau. E tem duas questões, né, doutor? Primeiro, o valor que se paga do aluguel, que é um absurdo, um valor astronômico. E segundo, sempre me pareceu muito aquele negócio assim, mas sabe aquele ciúminho de homem? Se esse presidente colocar a nova sede, sabe, parece aquele negócio, mas eu quero. Todo mundo quer ser o pai da criança, e a criança acaba não parindo, cara, sabe? E a gente tá pagando quando eu falo a gente, porque é dinheiro nosso. A gente tá pagando esse aluguel milionário lá nessa Câmara de Vereadores, que na minha opinião não comporta uma Câmara de Vereadores, sabe? Então, que se resolva isso logo e que se faça essa sede logo própria, né? Claro, e divide os créditos, né? Divide os créditos com os ex-presidentes, divide os créditos com os atuais vereadores todos, divide os créditos com a sociedade civil organizada, aproveita, chama o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que é tão conhecido, o IAB, chama o CREA, né? Poxa, faz de um limão uma limonada. Existe uma frase na política que diz assim: você pode fazer tudo que você quiser na política desde que você não reivindique os créditos. Que é uma grandeza. Divida isso. E no final, aonde é que isso foi aprovado? Na atual presidência. Verdade. Você colhe os frutos pelo produto do teu trabalho e não pela autoria intelectual, material. Quer dizer, não vou aproveitar o projeto do presidente anterior, mas que projeto? Se nem listaram. Quer dizer, a ideia ela é construída assim, todo mundo coloca um tijolinho e no final a obra fica bonita. Tomara que isso aconteça. Doutor, o senhor também colocou pra gente falar sobre o projeto de um código de ética para os ministros do STF. Tá na hora também, né, doutor? Tá na hora.
Está na hora. A Suprema Corte dos países, né, a chamada Corte Constitucional, ela faz o controle de constitucionalidade. Ela analisa se as decisões judiciais, se as leis, se os atos governamentais, eles estão conformes ou contrários à Constituição. É importante. É o que a gente chama de Estado de Direito. Precisa ter uma Corte Constitucional. Foi uma conquista da Constituição de 88 e veio muito bem até então, né? Infelizmente, Belmiro e ouvintes, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele acumula uma competência que não é em todo lugar do mundo que acumula. Eu vou tentar traduzir isso. Eles podem processar ações penais. E isso dá um protagonismo aliado à TV Justiça, que eu particularmente gosto. É muito criticada porque eles acabam se comportando quase como parlamentares, quase como políticos, né? Porque você fica assistindo e a vaidade humana, ela é muito perigosa. Muito. Só que para nós do interior, eu era estudante de Direito, ou recém-formado, quando saiu a TV Justiça, aqui em Blumenau. E eu passava as madrugadas assistindo os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, como é que a gente ia ter esse conhecimento na época, sem poder ir a Brasília, sem ter um canal aberto? Eu assistia pela internet, então eu sou fã da TV Justiça, mas ela é um perigo. E para isso precisa ter o quê? Precisa ter um código de conduta, e um código de ética é um código de conduta. Para todas as formas, essa relação dos ministros com seus familiares, fazendo processos na própria corte, essa questão dos processos penais em que eles às vezes parecem adotar lados, né? Se é de um lado, são as facilidades da lei. Se é de outro espectro da política, são os rigores da lei. Sim. Isso desacredita o Supremo Tribunal Federal perante a população. E qual é o problema, Belmiro? O problema é que o Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário. E você acaba olhando todo o Poder Judiciário a partir do Supremo Tribunal Federal, o que é um erro. Porque os juízes aqui em Blumenau, os juízes no estado de Santa Catarina, são de carreira. Eles fazem concurso, são pessoas que se dedicaram ali 5, 10 anos da vida, praticamente não tiveram relações da sociedade para poder baixar a cabeça, como se diz, e estudar. Passaram o interior do estado exercendo aquela alta função do magistrado, que é uma função muito cobrada, muito vigiada, e são extremamente rigorosos. Aí você pega uma Suprema Corte, cuja indicação é política, pelo presidente da República, passa sim no Senado, mas geralmente o governo tem a maioria, quer dizer, passa... Vai passar do mesmo jeito, né? Nós não lembramos de ninguém que tenha sido reprovado. Sim. E chega-se lá e nos parece, é o que nos parece, de que eles adotam um lado, né? Aquele que o nomeou, aquele governo dá um espectro do qual ele ascendeu à corte, ele acaba beneficiando e prejudicando e desequilibrando o processo político, né? E o próprio, vamos dizer assim, e o próprio jogo de força entre os poderes, né? Com essas liminares que eles dão, como o cidadão não pode mais fazer uma representação por impeachment de presidente, foi uma liminar monocrática de um magistrado, quer dizer, tornando um processo como esse do Banco Master, né, sigiloso, que a gente só pode falar daquilo que a gente lê na imprensa, que o que a imprensa consegue descobrir. Sim. Depois descobre que um ministro tem a esposa com um contrato milionário de honorários, cujos serviços eles ainda não entenderam quais são, né? Parece muito mais um contrato simulado, porque não se consegue entender o porquê daquilo. Isso vai aparecendo tudo depois por trabalho da imprensa. Perfeito. Né? Então, o código de ética é um código de um freio de arrumação, seria um freio de arrumação, uma organização de conduta, porque os juízes do Brasil têm um código de ética da magistratura, tem aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Só que, olha que interessante, Belmiro, tudo que o Conselho Nacional de Justiça organiza para os juízes do Brasil, o Supremo diz, para nós não vale. Pois é. Para lá para cima não vale, daí aí não dá, né? Então o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, veio com essa vontade de aprovar um código de ética, como existe em outros países, para a Suprema Corte,
mas vai encontrar resistência, tem encontrado resistência, e é importante que avance nessa proposta, porque, vamos dizer assim, o respeito, o reconhecimento da Suprema Corte é importante a todos nós. Não é importante aos ministros do Supremo, pouco importa o que eles acham desse código. É importante que a sociedade tenha confiança na justiça, porque se nós perdemos a confiança na justiça, acabou o Estado de Direito. A justiça sempre tem que ser, Belmiro, o último local de refúgio do indignado, do injustiçado. Quando você perde a confiança na justiça, não tem mais para onde recorrer. E aí é guerra civil, revolta armada, aí acabou o Estado de Direito. Então eu acho que alguns ministros do Supremo precisam conformar o seu comportamento. E essa discussão do Código de Ética, nós esperamos que seja a grande discussão do Judiciário no ano 2026. Tomara. Doutor, obrigado novamente pela sua presença aqui, viu? Obrigado, um bom ano a todos nós, Belmiro. Jornal da 106. Oferecimento Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso maior combustível. Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br.